Quase 50 mil torcedores no estádio Cícero Pompeu de Toledo. São Paulo 1, Sport 3. E a decisão veio nas penalidades para o time do professor Dorival Júnior. O bate-pronto desta sexta-feira só está começando. Bruno Prado, você que acompanhou de pertinho o jogo do São Paulo, comentou essa partida aqui pela Jovem Pan. Que susto que o São Paulo deu no torcedor ontem. Quase 50 mil pessoas no Morumbi. E o São Paulo levou a decisão, que já parecia assegurada, a vaga que já aparecia debaixo do braço, nos pênaltis. Bruno Prado, muito boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. E o São Paulo conseguiu se enrolar bastante, né? Tinha uma vantagem de 2 gols do Recife, fez um terceiro gol no confronto, né? Fez 1-0 no Morumbi e jogava bem até, quando fez o gol era merecido, São Paulo estava melhor que o Sport. Tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo que parecia tudo normal. 1-1, tinha a vantagem dos 2 gols no Recife. E no segundo tempo, quando toma o segundo gol, aos 10 mais ou menos do segundo tempo, aí muda tudo. O São Paulo ficou um time muito tenso. O time se assustou com o segundo gol do Sport, que deixava ali a 1 gol de levar a decisão para os pênaltis, e não conseguiu mais jogar, não conseguiu mais sair de trás. O Sport, não é que o Sport estava pressionando, assim, porque o Sport também tem as suas dificuldades, né? O Sport estava com a bola perto da área do São Paulo o tempo inteiro. E acabou fazendo o terceiro gol nos acréscimos. Todos os gols em bola aérea, isso é um problema do time. Contra o Goiás tomou gol de cabeça, contra o Vasco tomou gol também pelo alto. É uma coisa antiga até, já não é nem desse ano. O São Paulo tem problema na bola aérea defensiva e tem um outro momento que consegue melhorar, mas não é uma coisa totalmente solucionada, né? Uma coisa que ainda vai ter que melhorar. Bola aérea na área do São Paulo é sempre muito complicado e os 3 gols saíram dessa maneira, mas o que chamou a atenção foi como o time se apavorou quando tomou o segundo gol. Tomou ali, ainda tinha bastante tempo e quando ficou pendurado, o time não conseguiu mais jogar. Que aí não é o técnico que manda recuar, não, fica tudo atrás. É até dos jogadores, do ser humano que fica assustado numa situação. E aí, agora se tomar mais um gol, estava uma vantagem enorme e agora está um golzinho só de levar para os pênaltis. E o time realmente sentiu quando tomou o segundo gol do Sabino, que depois fez o terceiro, né? O zagueiro do Sport fez os 2 últimos gols de cabeça. Então, passou, isso, claro, é importante, mas também é importante sempre dosar as expectativas, né? E isso eu não estou falando hoje nem ontem no jogo. Eu falei sábado, depois do jogo com o Goiás, também depois do jogo com o Vasco, foram 2 jogos que eu estava comentando também, que foram 2 jogos que o São Paulo conseguiu o resultado e não jogou bem. Contra o Goiás, saiu atrás e foi buscar a virada. Contra o Vasco, fez 2-0, tomou o empate do Vasco e foi buscar a vitória depois, 2 vitórias que o São Paulo conseguiu já nos acréscimos. Então é ótimo que o time tenha ficado 12 jogos sem perder, 11 com o Dorival, mais o último jogo com o Rogério, uma sequência boa. Ano passado chegou a ficar 15 jogos sem perder. Nessa época, assim, de começo de brasileiro, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, chegou a ficar 15 jogos sem perder. Mas, assim, o negócio é ter tranquilidade. Eu não falo botar o pé no chão do jogador, do treinador, não. É do todo, assim. Envolve torcida, pode envolver também algum atleta, diretoria, conselheiros, né? Porque parecia que estava acontecendo uma revolução no clube. Não tem nada de revolução, assim. O Dorival é um técnico competente, muito bom, como o Rogério também é. E tem algumas pequenas mudanças, que é normal. Hoje o time joga mais por dentro, procura aproximar mais os atletas quando ataca, tocar mais a bola por dentro. O Rogério gostava de jogar mais pelos lados, era um time que tinha mais pressa para chegar ao gol, então muitas vezes acabava cruzando muitas bolas para ele. Foram mudanças de um técnico para o outro, que é natural, mas parecia que havia uma revolução em curso, que agora... Não, o São Paulo ficou 12 jogos sem perder, o que é legal, mas vários desses jogos não foram bons, o que é normal. O time tem seus limites, o elenco do São Paulo não é um super elenco. Então, contra o Goiás não jogou bem, mas venceu, ótimo. Contra o Vasco também não jogou bem, venceu, ok. Teve um empate com o Coritiba, que ainda não venceu no campeonato. Teve o empate com o Tolima lá na Colômbia, também foi um jogo bem ruim. Então, claro, é um time que está competitivo, isso é importante, mas é bom dosar as expectativas. Eu acho que, como até falei sábado, São Paulo briga esse ano pelas mesmas coisas que brigou ano passado. Sul-Americana, dá para chegar longe, como chegou ano passado. Não tem nenhum grande time aí na Sul-Americana. Copa do Brasil, mata-mata, dependendo dos cruzamentos, dá para chegar, como chegou na semifinal ano passado. E no Brasileiro tem um monte de vaga na Libertadores que você pode brigar. Nesse momento está em terceiro, está até numa posição acima do esperado, mas pode ter até 8, até 9 vagas via Brasileiro. Ano passado ficou em 9º, até o 8º classificou, ficou em 9º. Então acho que é mais ou menos isso, né? Não mudou tanto assim pelo que o São Paulo pode brigar. Então
É bom, o time tá bem, tá competitivo no geral, mas ontem mostrou assim, calma, né? Não tem nenhuma revolução em curso, assim, segue com problema financeiro, segue com limitações no elenco e tem um treinador, claro, que é competente, como o outro também era. Então segue mais ou menos como estava e agora com uma derrota também não é o fim do mundo, né? Tem que ter calma e continuar competindo. Fábio Piperno, que susto que o São Paulo deu no torcedor ontem. Primeira derrota do Dorival Júnior. Acabou a invencibilidade do Genial Júnior, como estava chamando aí a torcida do São Paulo. Isso que Piperno. é o problema. Esse tipo de coisa que é o problema. Devagar, né? O Bruno acabou de falar em dosar as expectativas. A primeira derrota do São Paulo, foi embalado, né, Bruno? Mas estavam chamando de Genial Júnior. Isso que é o problema. Calma. Eu até falei ontem no programa que eu estava dorivalizado. São Paulo. Nossa, não perdi. você é um dos responsáveis. Vai lá, Piperno. A cara do Piperno é ótimo. Você é daquela turma que, algum tempo atrás, passou a chamar o ótimo zagueiro de São Paulo de Arbolenda, né? Era aquela coisa empolgada e tal, né? Olha, ontem, quase no mesmo horário em que que São Paulo jogava lá contra o Sport, sofria e tal, né? O Flamengo jogava contra o Fluminense. E aí um amigo nosso que estava lá participando, estava lá no estúdio acompanhando a transmissão, o jogo 2-1 pro Sport, aí pisca assim a luzinha lá e tal, o alerta do portal que dá os gols em tempo real e tal, ele já olha assustado, nossa, será que foi gol do Sport? Bom, tinha sido. Aí, com base em tudo isso aí que o Bruno falou, no clássico do Fla-Flu de ontem, o banco do Flamengo tinha 5 jogadores que já estiveram em Copa do Mundo, o Everton Ribeiro, Pedro, o Vidal, o Varela e o Felipe Luiz. Mais 4 que já tinham convocações para a seleção brasileira no currículo, o goleiro Santos, Rodrigo Caio, o Bruno Henrique, Cebolinha. Muito bem. Aí você olha para o São Paulo. Claro que a distância, assim, é uma distância, sabe, abissal. Então, veja, é natural, o torcedor tem que ficar empolgado mesmo quando o time ganha, quando o time faz uma boa sequência de vitórias, como acabou de fazer, 12 jogos invictos, reagindo nas competições, o que é mais importante. São Paulo faz uma boa campanha no Brasileirão, como fazia, aliás, no início do campeonato passado. Mas tem realmente que dosar as expectativas, não só em relação àquilo que o time pode fazer, mas as cobranças que ele, torcedor, vai fazer em relação à comissão técnica, a essa equipe. Porque São Paulo está jogando de uma forma competente. São Paulo está se dedicando, é um time raçudo, mas não é um time brilhante. Ele vai ter limitações, ele vai tropeçar aqui e ali, de vez em quando ele vai marcar um resultado importante. Agora, por exemplo, se no próximo sorteio lá da Sul-Americana, em algum sorteio aí da Sul-Americana, nas quartas, da semi, que seja e tal, o São Paulo cruzar com o Fortaleza. Quem é o favorito nesse confronto? Equilibrado. Exatamente, é pau a pau. Então não dá para o não, o título é exigência, o título é obrigação. Assim, não está nesse estágio ainda. E eu acho que a derrota de ontem, no momento em que até dava para perder, apesar de que acho que a dosagem da emoção foi excessiva ontem, mas ela serve também como uma luz amarela, como um sinal de alerta. Do tipo, olha, esse time não pode perder a concentração em momento algum, porque esse time, ele vai ser competente, ele pode fazer boas campanhas se ele jogar no limite. São Paulo não tem sobra. A não ser que agora, na próxima janela, o São Paulo contrate alguém. Mas com o orçamento apertado, não creio que isso vá acontecer, ou pelo menos não creio que chegue em reforço aí, nossa, de arrancar suspiros aí no torcedor. Então tá jogando no limite, eu acho que tá jogando de uma forma bastante elogiosa, honrada, porque é isso que dá para esse time fazer agora. E o técnico é competente. São Paulo é um time médio, muito bem dirigido. O pior é se o São Paulo fosse um time médio com um técnico perna de pau. Aí seria o caos, o que felizmente não é.